Iniciando mais uma arguição, chamo para compor a mesa o candidato Danilo e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, candidato Danilo. Boa noite, Vamos excelência. iniciar sua arguição com língua portuguesa, 3 perguntas de cada a respeito da disciplina. O senhor está preparado? Estou sim. Qual o gerúndio do verbo perturbar? Excelência, perturbando. Ainda sobre verbos, qual o particípio passado do verbo relatar? Só um minuto, excelência. Excelência, você poderia repetir a pergunta? Qual o particípio passado do verbo relatar? Excelência, relatado. Terceira e última pergunta. Qual o adjetivo pátrio da pessoa que nasce na Bielorrússia? Um minuto, excelência. Excelência, bielorrussense. Estou satisfeito, candidato. Passa a palavra para o próximo examinador de direito. Boa sorte. Obrigado, excelência. Boa noite, Danilo. Boa noite, excelência. Perdão, peço perdão aí pela interrupção. Como eu criei uma conta nova, no meio da gravação ele pediu para verificar o e-mail e deslogou do Discord. Tranquilo, Patrick. A gente vai só finalizar do Danilo, daí nós fazemos o apontamento seu e dele. Pode ser? Pode ser. Valeu. Perfeito. Continuando aqui. Perfeitamente, excelência. Está preparado? Estou. Podemos começar? Beleza. Sim. Vamos lá. Primeira pergunta. Em caso de vítima de estupro, a polícia determina a reprodução simulada dos fatos junto com a vítima e o autor. Isso é possível? Excelência, isso não seria possível porque remete a vítima sobre a vitimização, ou, melhor dizendo, a vitimização secundária. E quanto ao Código de Processo Penal, ele veda essa prática? Ou seria só um fundamento criminológico? Excelência, em relação ao Código Penal, se não houver a moléstia para a vítima, que não a deixar constrangida, pode perfeitamente seguir, mas em caso como esse, acredito que não seja um pouco complicado, não daria. Segunda pergunta. Quem pode efetuar a prisão em flagrante e quem deve efetuá-la? Excelência, quem deve efetuar a prisão em flagrante são os policiais agentes formais, ao passo que quem pode efetuar a prisão em flagrante, que é uma possibilidade, somos qualquer cidadão. Um GCM, ele pode ou ele deve efetuar uma prisão em flagrante? Excelência, um GCM ele deve efetuar uma prisão em flagrante. E um promotor de justiça? Excelência, acredito também que possa, ele pode efetuar a prisão em flagrante. Ele deve efetuar uma prisão em flagrante. Retificando. Terceira pergunta. Quais são as permissões constitucionais para a acumulação de cargo público? Um minuto, excelência. Excelência, na Constituição, na nossa Carta Magna, há a possibilidade de um cargo de professor com um técnico científico e profissionais da área da saúde. Satisfeito, candidato. Vou passar a palavra agora para o examinador Fernando de Criminologia. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. Dando continuidade à sua arguição, criminologia. Para o candidato anterior ao senhor, eu fiz uma pergunta sobre a teoria dos testículos despedaçados.
senhor concorda ou discorda com o que ele disse? Eu discordo, Excelência. Por quê? A teoria dos testículos despedaçados ela é oriunda da escola de Chicago. E, salvo engano, a pergunta que Vossa Excelência fez ao candidato seria sobre a... Eu não lembro a última pergunta, mas eu discordava da resposta. Era... Você poderia repetir a pergunta? Ele afirmou que essa teoria dos testículos despedaçados, ela não verificava a situação socioeconômica do indivíduo. E essa era a sua principal crítica, segundo ele. Esse foi o seu posicionamento. Em partes, eu acredito que em partes, ela não verifica a condição socioeconômica do indivíduo que ela está abordando. No entanto, eu acho que a maior crítica refere-se à agressão policial, uma abordagem truculenta, às vezes não necessária para uma atividade policial. Perfeito. O que são hot spots? Excelência, hotspots são zonas oriundas também da escola de Chicago, são zonas em que as autoridades formais necessitam verificar o maior cuidado. Tido como exemplo a Cracolândia, zonas perigosas que são vários registros de crimes, registros de furtos, entre outros crimes. Por fim, o que são slums? Só um minuto, Excelência. Excelência, os slums são pessoas que frequentam esses locais. Muitas vezes, uma pessoa dependente químico, ou até mesmo um infrator, dentre outras. O senhor tem certeza? Tenho. Estou satisfeito. Passo a palavra para o Obrigado, Excelência. examinador João Pedro para os apontamentos. Boa noite, Danilo. Retomando aqui, primeiramente, parabéns, foi bem, das duas, das três você acertou duas, tá? As duas de verbo que eu fiz, que foi o gerúndio, você acertou, e o particípio você também acertou. Você só errou a do adjetivo pátrio. Você falou bielorrussense, né? Na verdade é bielorrusso. Bielorrusso se for homem, bielorrussa se for mulher, tá? É só isso mesmo que eu tenho a corrigir, mas de resto você foi muito bem. Foram 3 perguntas bem objetivas, né? Mas é bom se acostumar com isso, porque talvez no dia lá chegue e seja pergunta só na lata mesmo. Tá bom? Obrigado, Excelência. Parabéns, obrigado. Aí, Danilo. Parabéns, Danilo. Foi muito bem. De modo geral, acertou todas as questões que eu fiz para você. Vamos lá. A primeira questão. Há uma expressa provisão no Código de Processo Penal vedando, né, essa hipótese que eu narrei para você. Tem ali no artigo 7º do Código de Processo Penal, você vê ali no final, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Tá bom? Ali na segunda questão, quem pode efetuar a prisão em flagrante e quem deve efetuar. Aqui, eu fiz uma pegadinha com você, né? Eu fiz essa pergunta e você falou, né? Os policiais devem, né? E o restante, né, qualquer do povo, pode, né? O GCM, promotor, juiz, todos esses outros agentes públicos que não são policiais, nos termos da Constituição, eles entram no podem, não entram no devem, entendeu? É a hipótese de flagrante facultativo. Não é o flagrante obrigatório. Isso. Desculpa, pessoal. Até mesmo o GCM. Ah, tá. Pode pesquisar, isso é um entendimento pacífico ali do STF, do STJ, né? Tudo bem? Perfeitamente, Excelência. Só tomar cuidado com isso daí. Eu já vi, se eu não me engano, foi no último concurso mesmo. Eles perguntaram do promotor ou perguntaram do GCM. Na terceira questão, também, perfeito, só lembrando que tem que ter ali a compatibilidade de horários. Mas é possível, o cargo técnico de professor, cargo de profissional da saúde, né? Não é só médico, né? Pode ser médico veterinário, dentista, tá assim na Constituição.
professor e médico também. Tudo bem? Ok. É isso aí. Obrigado, excelência. Criminologia, Danilo. Eu perguntei testículos despedaçados. Perfeito, você demonstrou atenção, falando que não concordava com a questão do candidato anterior, do Patrick, né? E você falou o principal ponto dela, que é a questão da violência policial. E isso tem uma consequência grave, que acontece inclusive na Cracolândia, que é só mover o problema para outro lugar, né? Ele não resolve. Então, testículos despedaçados é isso, é usar a violência, a repressão excessiva, sem uma política pública ali, uma gestão, de forma que o problema só é alocado para outro ponto. Esse é, assim, a principal crítica dessa teoria. Isso é certo. Hotspot. Perfeito, são pontos quentes, né, traduzindo diretamente. São pontos que precisam de uma maior atenção, como a própria Cracolândia, né, que são áreas que é recorrente a prática de crimes. Slums em inglês é gueto, cortiço, são bairros pobres no geral. Então decorre de fato da escola de Chicago mesmo. Eu lembrava alguma coisa do Slum, cara, mas numa hora mesmo eu não tava com tanta certeza. Tem até um processo chamado gentrificação, que é da própria escola de Chicago, que é a marginalização de bairros decorrente da expansão das cidades. Então, é essa questão. Aqui, ó, significa, ó, rua suja de bairro pobre e cortiço, tá? São essas questões. Só essa que você errou. As outras duas foi perfeito. Beleza? Obrigado, excelência. Imagina.